tudo bem? Vamos começar o nosso programa hoje. Eu quero dizer que estou mais uma vez feliz por ter você aí do outro lado, acompanhando Sem Tabus, você que nos acompanha pela rádio ou pela TV Novo Tempo. Que a graça de Deus seja com você. Hoje nós vamos continuar aqui uma conversa sobre homossexualidade. É um tema que eu já disse de outras vezes e sempre vai ser bom pontuar, que nós sabemos, é um tema delicado. A gente entra numa questão absolutamente delicada da vida de pessoas que vivem experiências de, muitas vezes, desprezar os próprios desejos, não aceitar os próprios desejos e lutar contra eles e muitas vezes ser vencidos por eles e outros dizendo, olha, eu consegui. Você sabe que aqui nós somos um canal de televisão que professa uma fé, somos religiosos, temos o conceito da palavra de Deus para todos os aspectos da nossa vida. E se temos a palavra de Deus como base para a nossa fé, para o nosso entendimento, nós temos a Jesus Cristo como nosso modelo único, portanto somos cristãos e você sabe que a característica do cristão é acreditar que Deus ama a todos incondicionalmente e que nós devemos nos amar uns aos outros, independente da sua prática, do seu dia a dia, da sua escolha, do seu pensamento, mas que haja respeito mútuo entre os que concordem, os que discordem, mas acima de todas as coisas, sempre o que vai pontuar é a crença de que todos nós somos amados por Deus, escolhidos por Deus para sermos felizes. No entanto, quando nós nos relacionamos ou nos referimos à homossexualidade, nós vamos sempre nos posicionar contrário à prática homossexual de acordo com a palavra de Deus, sem, contudo, jamais diminuir, ofender, excluir, humilhar qualquer pessoa que discorde desta posição. Portanto, participe com a gente agora desse nosso encontro, desse nosso bate-papo, mas levando em consideração que nós não somos favoráveis à prática homossexual, mas não queremos de maneira nenhuma diminuir, humilhar, como bem disse agora, ou excluir da nossa conversa quem seja favorável. Então vamos abrir o nosso diálogo aqui com você. E isso pode ser feito por e-mail, pode twittar pra gente, fique à vontade. O programa não está ao vivo, o que é uma pena, mas a gente pode ir interagindo neste momento ou noutros momentos, enquanto a gente está usando as redes sociais para continuar uma conversa que só começa agora. Mas começa de uma forma respeitosa, como sempre, mas também dizendo para você que no programa passado abordamos essa questão. Agora um passo a mais, dizendo, por exemplo, como... Quando nós trouxemos aqui na semana passada o pastor Ronald, ele contou da sua experiência, antes de ser pastor, é claro, na sua vida, na sua prática homossexual, nós ouvimos o relato daquele homem, mas agora a pergunta principal é... Como é o processo de alguém que escolheu não continuar praticando a homossexualidade? Como é o processo de renascimento, de se fazer um homem novo, uma mulher nova, se utilizando da linguagem bíblica? Como é isso? Existe um processo? Quais são os passos? Para isso, eu trouxe aqui hoje um convidado, serão dois, mas por enquanto já tenho um convidado, na sequência nós iremos receber um outro convidado que vai trazer da sua experiência como homossexual. Agora eu converso com Fernando Lux, que é um pregador da Palavra de Deus e tem trabalhado muito com pessoas que lidam com a sua própria homossexualidade ou têm familiares, enfim, quero ouvi-lo em primeiro lugar. Boa noite, bem-vindo, é bom estar com você mais uma vez. Tudo bem, Fernando? Boa noite, Darleide. Mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui e poder trazer um pouquinho de experiência, né, que a vida ao longo desse trabalho tem permitido que meu coração fosse coroado dela, simplesmente para poder ajudar pessoas a agarrarem em coisas mais firmes para a sua vida, desde que eles queiram fazer isto. Coisas que são princípios que nós encontramos na palavra de Deus e que certamente são eternos. Então nós temos uma proposta e quero frisar também com os meus próprios lábios que nós somos a favor realmente de tratar os homossexuais com muito carinho. Eles, ao entrar em nossas igrejas, são abraçados, são amados, não são tratados com nenhum tipo diferenciado de tratamento. São nossos irmãos, Cristo morreu por eles como por cada um de nós, então vão ser amados. Nós os respeitamos, como você disse, nós apenas não concordamos com a prática do homossexualismo, porque biblicamente não encontramos amparo.
Levando em consideração, Fernando, que você é um homem casado, pai de família, nunca teve a experiência homossexual, mas ao mesmo tempo você lida hoje com muitos meninos, meninas que pedem ajuda. E a proposta do programa de hoje é pensar na homossexualidade, agora já num passo adiante, no que se refere à mudança de vida. Como que ela acontece? O que você diz às pessoas a quem você ajuda? E eu estou falando de uma ajuda informal. Ele é um pregador, antes de tudo ele é um empresário, mas ele, durante praticamente todos os dias da sua vida, além do seu horário de trabalho, ele se dedica a pregar a palavra de Deus. Então, ele tem essas experiências diretas com pessoas que pedem ajuda. Por onde começa a ajudar alguém assim, que pede essa ajuda e diz, eu não quero ou não aceito ou ser homossexual? Mais uma vez, eu quero dizer para você que esse trabalho que eu tenho feito, tenho encontrado ao longo de cada passo, de cada ponto de pregação, de palestras, pessoas que vêm buscarem em nós algo mais para se agarrar. O seu coração não está bem resolvido, eles confessam ter ainda prazer na prática, mas também, depois que isso passa, eles estão buscando algo mais concreto para poder continuar a sua vida e não estão felizes. Então, nós não estamos querendo aqui mudar a vida das pessoas, nós estamos querendo ajudar pessoas que querem mudar a sua vida. Isso. Como nós falamos também, nós aprendemos, segundo a palavra de Deus, que nós devemos amar o nosso próximo como Jesus o amou. Então, esse é um princípio que nós temos que procurar estender em todas as partes. Então, primeiramente, eles são amados. E quando eles percebem que alguém está tratando da palavra de Deus com amor, dirigindo a todos, em especial também, eles vão sentir-se atingidos e vão poder encontrar um amparo em falar conosco, em abrir o seu coração. Então, muitos que já chegaram a mim dizem, olha, minha família não sabe. E tem coisas que eu faço que eu nunca contei para ninguém. Então, ao terem a facilidade de abrir o seu coração, nós vamos conseguir, então, pautar com eles como que eles poderiam proceder para experimentar a proposta de viver livre desse sentimento que estão massacrando o seu interior. Então, aí nós pontuamos, né, passo a passo. Começa por aí, né? Uma amiga me escreveu enquanto nós tratávamos sobre esse assunto na semana passada, e ela disse assim, Darleide, vale dizer, vale ressaltar o que vocês já disseram, que se o amor, isso serve para os pais, para os amigos, para as pessoas que convivem com um rapaz, com uma moça, com um homem, uma mulher, que se identifica com a homossexualidade, se vê homossexual, e ela diz assim, Darleide, precisa dizer, pontuar muito assertivamente de que se o amor, o acolhimento não ajudar estas pessoas, nada mais ajudará. Essas pessoas estão querendo ser aceitas, querendo ser ouvidas, querendo ser amadas. Aí a mãe por vergonha, o pai por vergonha, exclui, tem medo, briga, expulsa de casa. Quantos pais mandam embora de casa? Então, assim, obviamente que é a forma de eles dizerem assim, eu não concordo com o que você está falando, mas aí no ímpeto de dizer assim, vou fazer você entender que eu não aceito isso, vai embora da minha casa, torna tudo mais difícil. Eu sei, eu não sou esta mãe, este pai que viveu essa experiência. Talvez eu estou dizendo de alguma coisa que eu imagino, mas eu não tenha vivido, eu sei. Por favor, não queremos ser régua para ninguém, apenas abrir um diálogo aqui. No entanto, em todas as questões da vida, seja esta ou qualquer outra questão que envolva a sua vida, se não há amor, acolhimento, entendimento, então não há diálogo, não há suporte, não é? É isso. Vamos começar então. Depois de amar, quer dizer, amor acima de tudo. O rapaz vai dizer assim, como tenho aqui perguntas que mandaram para a gente do programa passado e também do consultório de família. Eu continuo dizendo que eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia, eu frequento igreja, eu até casei. Tem um caso aqui de alguns rapazes dizendo eu casei, estou casado, mas eu não consigo deixar a prática homossexual. Como a gente ajuda estas pessoas a pararem, a deixarem os hábitos, abandonarem os desejos? Como começa ele, indivíduo, faz o quê? Então, o que eu entendi pelos 11 anos que eu venho tratando de pessoas, de gente, que Deus não faz mágica. Deus opera uma obra sobrenatural. E Ele vai operar naquele coração que realmente quer que Ele o faça.
Então, ao começar a pontuar, para que você que está nos ouvindo e queira experimentar mais uma vez um plano original de Deus, porque nós poderíamos apresentar outras vertentes, mas esta que efetivamente tem funcionado, e eu tenho visto muitas pessoas libertas daquilo que eles não queriam continuar, sentiam-se acorrentadas por um sentimento, por algo que vinha ao seu coração, mas que destoava do que sua mente queria, a sua razão. Então, eu quero começar dizendo que tem que haver uma determinação pessoal. O livro de Jó, 22, 28, nos diz: determinando você alguma coisa no teu coração, ser-te-á firme, e a luz de Deus brilhará nos teus caminhos. Isso na revista e corrigida a versão. Então, a primeira coisa, você tem que determinar: eu quero experimentar de verdade ser uma nova criatura. Eu quero um renascimento. Então, a determinação vai requerer esforço. Jesus, o que ele disse em várias ocasiões, em sua palavra, na sua peregrinação aqui, na sua curta estadia de 3 anos e meio, ele disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Muitos tentarão, e alguns não vão poder. Por que não vão poder? Porque não vão insistir. A caminhada com Cristo, essa determinação, ela é algo diário. Cada manhã da minha vida eu vou levantar, eu vou determinar no meu coração. Algumas pessoas eu vejo determinando para Deus. Eu determino, Senhor, que eu não vou ser mais isso. Não é para Deus. Deus não... Quem sou eu, quem somos nós para determinar algo para Deus? O Senhor de todas as coisas, o Criador. A criatura mandando no Criador, sim, né? Então eu não encontro esse tipo de oração na Bíblia. Uhum. Eu já li várias vezes ela de capa a capa. Eu escuto Jesus dizendo: seja feita a tua vontade, Senhor. E aí nós sabemos claramente que esse tipo de relacionamento, homem com homem, mulher com mulher, não faz parte dos planos de Deus. Então não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que essa pessoa seja feliz, extremamente feliz e bem resolvida, de acordo com todos os princípios que partem do coração de Deus. Então, uma vez que ele determine, Deus promete no Salmo 31, 24, ele nos fala: fortalecei-vos, ou melhor, esforçai-vos, e o Senhor fortalecerá o vosso coração. Isso é uma caminhada diária, manhã após manhã. Não tenho que me preocupar, como é que eu vou fazer com esses meus sentimentos na quarta, na quinta-feira? Não, eu tenho que me preocupar em hoje. Como os alcoólicos anônimos, como os que usam drogas, eles têm que viver um dia de cada vez. E também 6,34 de Mateus pontua claramente: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Eu só vou viver o hoje. Amanhã não me pertence. Então, se hoje você conseguir, dentro dos pontos que nós vamos te passar aqui, Deus vai ser louvado, glorificado na tua vida, e você vai ser muito feliz. Eu estou te garantindo, em nome daquele que me trouxe aqui, Jesus Cristo. Viva, esse é o primeiro ponto. Amém. Determinação. Determinação. Nós vamos nos preparando para ir para o nosso intervalo. E na volta a gente continua, só que aí teremos já mais um convidado. Nós teremos aqui um rapaz que vai falar da sua experiência, hoje casado, hoje dito feliz por ele mesmo, ser um homem feliz, um homem que pode dizer para você do que sentiu, do que viveu, do que experimentou, da transição, de ter seguido este e outros passos a mais que queremos dar para você. Obviamente que nós estamos muito conscientes de que vidas não se resolvem com receitas. Não existe uma receita que seja universal, porque as pessoas são muito diferentes umas das outras. Mas nós vamos, segundo o que nós entendemos da palavra de Deus, dizer para você aquilo que Deus, conhecedor de todas as coisas, tem a nos orientar. E, obviamente, a primeira questão a ser levantada em todos os aspectos da nossa vida é: eu decido porque eu quero, porque eu desejo, porque esse meu desejo e essa minha decisão, a cada dia que passa, vai me fazer diferente, vai me fazer agir diferente, pensar diferente. Mas isso é uma conversa que se estende um pouco mais, eu vou deixar para logo mais depois do intervalo. Por enquanto, você pode mandar e-mail para a gente. Você, apesar de não estarmos ao vivo, mas nós vamos atendendo a você na medida em que chegue o seu contato aqui, ou você pode twittar também durante o programa, convide outras pessoas para assistir aqui com a gente, para ficar com a gente no Sem Tabus de hoje. O nosso intervalo bem rápido para logo estarmos de volta com você. Até já.
Vamos continuar aqui a nossa conversa hoje. Muito assunto para pouco tempo neste programa, mas é bom demais ter você aí do outro lado acompanhando a gente, acreditando que a nossa conversa aqui é uma conversa que é agradável, porque inclui a você, inclui os seus sentimentos, suas emoções, como também você respeita a nós aqui quando você diz que o programa tem te ajudado. Graças a Deus por isso. Bom, eu disse para você que a partir deste bloco nós teríamos mais um convidado, Júlio César Candelária. Bem-vindo. Você já esteve comigo no consultório de família, já compartilhou um pouco da sua história ali com o pessoal de casa também. E você é um rapaz que pode dizer assim, olha, Darleide, eu me entendi de gente desejando relações com homens, me relacionar com homens. E aí as pessoas começaram a tuitar, escrever e dizer assim, esse rapaz é muito corajoso. Como é que você tem coragem de vir a um programa de televisão e dizer de como você viveu, de como você está, do que você sentia, sem, contudo, ficar constrangido? Que homem é este? Primeiro, uma boa noite a Tudo você, bem? Darleide. Uma boa noite, Fernando Lucas, também. Uma boa noite a você de casa. Bom, é uma transição que só pela glória de Deus mesmo. Porque, assim, por mais que eu tivesse vivendo tudo que eu estava vivendo, eu tinha muita vergonha disso. Eu tinha vergonha de mim mesmo, na verdade. Mas, a partir do momento que Deus opera no nosso coração, muita coisa muda. E hoje, toda a vergonha que eu tinha, ela se passou em alegria. Hoje eu tenho prazer em dizer que eu não era mais, que eu não sou mais quem eu era. Isso é motivo de satisfação, de alegria. E além disso, além dessa satisfação de dizer o impossível, o que era impossível na minha mente aconteceu, eu penso pelo lado da dor que eu senti e que muitas pessoas estão presas em meio a essa dor. Então são muitas pessoas que estão nesse mesmo desespero que eu passei, talvez não tenham ouvido ainda falar sobre algo que alguém que pudesse ajudá-los. E eu tô aqui para isso, que é para dizer para as pessoas, para aquelas pessoas que sofrem, para aquelas pessoas que não querem esse estilo de vida para elas, que tem uma solução. No bloco anterior, nós falávamos com o Fernando Lucas, enquanto você chegava, ele ficou preso no trânsito. São Paulo é assim. E aí o Fernando Lucas já nos adiantou que, por exemplo, claro, além de ser amado, qualquer pessoa precisa ser amada. Você foi amado pela sua família, apesar das tristezas. Inclusive, você pode saber um pouco mais assistindo o consultório de família da semana passada, já está no blog, você pode acompanhar ali. Mas, assim, você se sentiu amado, acolhido, mesmo quando você não se desejava, você não queria estar sentindo o que você sentia, vivendo como você vivia. Mas você foi um rapaz amado, um homem amado pela sua família e amigos? Sem dúvida. Amado, sim. Meus pais, eles nunca compreenderam e nunca aceitaram as opções que eu tinha feito para minha vida. Mas eles nunca me rejeitaram como filho, como pessoa. Né? Eu sempre tive as portas da minha casa sempre abertas. E isso fez muita diferença. Fez muita diferença, porque com certeza se eu não tivesse recebido esse apoio, talvez estivesse num lugar muito pior nesse momento. Talvez estivesse ido mais longe do que eu fui. Então o amor que eu tinha dentro de casa me segurava de tomar decisões ainda piores na minha vida. Uau! E olha só, você... Também, Fernando Lucas falava comigo no bloco anterior que do aspecto determinação, quando você, Júlio, decidiu deixar de praticar a homossexualidade. Só pontua novamente por que você decidiu e como foi a tua transição. Ele havia falado sobre determinação. Quando foi que você determinou na sua vida que era a hora de você começar de novo? Então, assim, resumindo bem, para quem não está nos acompanhando agora... tudo começou quando eu já não tinha mais vontade nenhuma de continuar vivendo daquela forma. Para mim, a vida tinha acabado ali, foi onde Deus me encontrou, onde Ele me fez o convite, né, para que eu experimentasse o que Ele tinha para minha vida, para que eu pudesse ver e crer que Ele podia realizar na minha vida. E a partir desse momento, eu dei essa oportunidade para Deus. E eu perguntei para Deus o que eu deveria fazer. E a partir desse momento, Ele começou a me mostrar
tudo que eu precisava fazer, a cada dia, a cada momento. E eu lembro que eu tinha lido num livro, né, para homossexuais, que tinha um rapaz, um personagem, era um livro, uma história, fato verídico, tinha um rapaz que ele dizia no livro, se eu soubesse de algo que pudesse mudar esse sentimento dentro de mim, eu faria tudo para que isso acontecesse. E nessa hora eu lembrei que eu não achei algo, mas eu achei alguém que podia mudar tudo dentro de mim. E a partir desse momento eu coloquei no meu coração de que eu faria tudo que fosse possível, tudo que tivesse ao meu alcance, tudo que Deus me mostrasse que era necessário para que isso se realizasse em mim. Foi essa a determinação dele, Fernando? Foi a determinação do Júlio? Ok, bom, só para posicionar todos que estão nos assistindo, eu conheci o Júlio no momento em que ele estava buscando esse uma novo libertação. momento. Ele não tinha ainda decidido, porque não sabia que isso era totalmente possível, mas ele queria isso no seu coração, como muitos também o querem. Sim. E às vezes eles enterram isso num dos quartos escuros do coração. Então, nesse momento que eu encontrei o Júlio, nós começamos a tratar desse ponto de decisão, né, Júlio? Nós fizemos uma oração, nós conversamos, eu testemunhei um pouco de pessoas que tinham conseguido algumas vitórias. Então, ao apresentar ele para mim, que ele era uma determinação, ele queria isso de fato na sua vida, e eu falei para ele que era possível. Nós nos lembramos dessa conversa, ela faz em torno de 5 anos, né? Verdade. Ok, então esses pontos eles voltam a fazer parte integrante agora do passo a passo para a minha transformação. Então, o que pode transformar uma pessoa? Darleide, eu tenho mais de 50 anos e eu descobri o que muitos estão descobrindo, que nada pode transformar o ser humano a não ser a palavra de Deus. Amém. Então, através da palavra de Deus, que o Júlio ouviu naquela semana de palestras que foram somatizando, ajudando que ele entendesse que era possível, porque tudo é possível para aquele que crê. Lucas 1,37 nos diz tudo. Nós passamos então a trabalhar com a palavra de Deus. Quando a pessoa começa a familiarizar-se com a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, começa uma operação sobrenatural. Você já está pontuando o segundo passo? O segundo ponto, a palavra de Deus. Ele decidiu, eu quero, você pode decidir, eu posso decidir. Segundo, você recebeu o suporte da palavra de Deus. Ok. Então, como também diz Textos Inspirados, como Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 669. Que é um livro de autoria da escritora Ellen White, você pode encontrar no site da cpb.com.br, Mente, Caráter e Personalidade. Já indiquei para você várias vezes, é um livro simplesmente maravilhoso. Eu assino embaixo. E nessa página diz que nós devemos viver de todas as palavras que saem da boca de Deus. Então, eu não tinha uma outra receita para passar para o Júlio, porque nós estamos falando agora de homossexualismo, mas isso quer dizer em qualquer área da nossa vida. Para sermos transformados, a palavra de Deus parte de uma decisão pessoal, depois a palavra de Deus. Muitas pessoas me falam, Fernando, mas eu não consigo orar. Como conselheiro espiritual que eu acabei me tornando, é uma coisa notória. E as pessoas que estão ainda no mundo, que não têm uma familiaridade com Cristo, com igreja nenhuma, ou conhecem apenas religiões de ouvir falar. Então nós intensificamos, que para mim conseguir ter um elo com Deus, de falar com Deus, que é o terceiro ponto da Darleide, eu preciso passar pela palavra de Deus, para que depois eu entenda que se Deus fala comigo através desse livro, eu também posso falar com Deus. Então vai brotar no coração naturalmente um desejo de falar, conversar. Isso chama-se oração. Como foi que a palavra de Deus, o livro sagrado, a Bíblia, foi fundamental para você? Bom, Você passou a ler todos os dias? Você tinha um plano de leitura? Como você se utilizou dele? Então, na verdade, foi vindo aos poucos, né? Porque, assim, como eu disse, eu não tinha contato nenhum com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, na verdade, eu não sabia nem o que ia acontecer. Por isso que eu digo que Deus foi colocando as coisas diariamente na minha vida. E o Fernando, ele apareceu justamente nesse momento, onde as coisas, onde eu precisava saber qual era a minha atitude em relação a isso. E aí que eu comecei a entender que a leitura da palavra de Deus era importante. Porque até aí, para mim, ir na igreja já estava sendo muito importante.
Na verdade, eu não tinha nem noção de quantas coisas mudariam na minha vida, né? Era muito, Deus queria mexer muito mais do que um ponto. Naquele momento era o ponto que mais me incomodava. Mas muitas coisas na minha vida precisavam ser transformadas. E a partir do contato com a palavra de Deus, verificando qual que é o ideal de Deus para cada um de nós, eu fui percebendo o quanto minha vida precisava ser mudada. E a partir desse momento, eu comecei a entender melhor a vontade de Deus, a desejar cada vez mais a vontade de Deus e buscando a Ele em oração para que eu pudesse me relacionar com Ele. Mas um amigo diz pra gente, um deles, né? Estou casado há 7 anos, filha de 4 anos, frequento igreja, conheço a Bíblia, mas nada mudou. Eu não sei se vocês vão responder sobre isso agora, ou vocês vão querer ir adiantando na sequência até, mas isso é uma questão que a gente precisa resolver. Tem gente ali que tem contato com essa palavra, mas assim, que contato é esse, né? Como é que se dá a leitura? É abrir a Bíblia, ler e isso é satisfatório? Mas vamos andando. Terceiro passo. Bom, primeiro passo, decisão. Segundo passo, palavra de Deus. Ok. Impregnar da sua palavra, de me impregnar de Cristo. Então não é uma leitura rápida, não é ler assim, é alguma coisa mais profunda, mais direta. Exatamente, é emergir na palavra do Senhor. O terceiro passo vai surgir naturalmente, vai ser um desejo de falar com Deus das coisas que eu não estou conseguindo fazer. Conforme aqui, por exemplo, tem um texto da Bíblia que eu amo muito, Júlio, que nos diz, né? Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em você, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por tudo que eu já passei na minha vida, Deus não é um mentiroso. Deus jamais prometeria isso para nós, sem que tivesse um desejo profundo de cumprir. Se não tivesse poder suficiente. Exatamente. Né? Então nós estamos falando de um poder sobrenatural, que muda as vidas da água para o vinho, como a minha foi mudada em outros aspectos. E se a minha foi mudada, por que Deus também não pode mudar a sua? É um desafio que eu estou fazendo para você, experimentar o que mudou a minha, o que mudou a do Júlio, o que mudou da Darleide também. Nós somos mudados por essa palavra, então a oração, ela vai ter que brotar na alma, tem que ser algo que nos dê satisfação, não pode ser forçado. No começo você pode sim dizer, Senhor, não consigo, eu quero, se eu posso tudo naquele que me fortalece, tudo é tudo, então Deus vai nos mostrar como. Agora o quarto ponto é para essa pergunta, Darleide, o quarto passo. Nós temos que fazer agora uma triagem da nossa vida, uma triagem espiritual. Muitas pessoas vão à igreja. Ela até pode dizer, eu não gostaria de continuar a viver como estou vivendo. Eu vou à igreja, eu oro, mas que tipo de oração, que tipo de ida à igreja eu estou indo? Porque o Senhor disse que eu só encontrarei o Senhor, né? Conforme diz no verso de Jeremias 29, verso 13, buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o vosso coração. Quando me buscardes, né? De então, todo o vosso coração. É isso. Então essa é a proposta de Deus. Não é buscar de qualquer jeito. É isso que você está dizendo. Há uma intensidade. Então, quando for inteiro. Não tem que ser uma decisão, então, decidir buscar a Deus como realmente a única alternativa para isso. Porque homens não podem mudar homens. Eu não posso mudar um fio de cabelo branco meu. Como ontem foi lido um texto, e nós sabemos que está lá, o etíope não pode mudar a cor da sua pele, nem o leopardo a cor das suas manchas, né? Então nós não vamos conseguir fazer nada por nós mesmos. Sem mim, disse Jesus, 15 verso 5 de João, nada podeis fazer. A nossa proposta, a quarta agora, é fazer uma triagem. O que é uma triagem espiritual? Segura só um pouquinho. Antes que ele fale da triagem espiritual, nessa questão nesse momento da transição, Júlio, quando você nem sabia de igreja, você não tinha conhecimento de Bíblia, a sua família não era religiosa, nada disso fazia parte da sua vida. E aí, num dado momento, você se permitiu buscar a Deus porque você disse, se isso não der certo, se esse tal de Deus não funcionar, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu vou dar uma chance para ele, vê se dá um jeito aí. E aí você foi. Nesse processo ali, até a prática, você começar a ler a Bíblia, até você começar a frequentar a igreja com assiduidade, como é que estava o seu coração? Como é que estava o seu sentimento? Você já havia abandonado as suas práticas homossexuais? Como foi esse processo ali naquele começo? Então, eu louvo a Deus porque Deus, Ele me mostrou as coisas de uma forma muito rápida. Eu pedia isso para Deus, intensidade nas coisas que Ele estivesse me mostrando.
Então, as revelações de Deus vinham muito forte para mim, através da palavra, através dos cultos. E eu fui percebendo, nesse tempo, de que eu não tinha como ter os dois tipos de vida. Eu ia à igreja e voltar ao mundo que eu sempre vivi. Eu percebi muito rápido que eu ia ter que agarrar um dos dois mundos. Entendeu? Então, assim, eu comecei a abandonar os lugares que eu ia, os lugares que eu frequentava, as pessoas com que eu convivia, não porque não eram pessoas boas, não porque não eram as minhas amigas, mas porque não estavam no mesmo propósito que eu naquele momento. E porque não estavam acreditando naquilo que eu queria acreditar. Então, elas me desanimariam naquele momento. Então, eu comecei a abandonar praticamente tudo que eu fazia na minha vida. Todo minha rotina, o meu dia a dia foi se modificando a cada momento. E realmente, assim, as tentações, os desejos, eles começaram a ficar, na verdade, mais forte. Porém, agora eu tinha a paz de Cristo repousando no meu coração. E não só isso, uma coisa que fez muita diferença para mim, eu acredito. Em substituição. Eu não apenas abandonei tudo que eu fazia, eu não apenas deixei de fazer muitas coisas que eu fazia, mas como eu substituí. Para mim era muito angustiante o tempo que eu estava convivendo, estava fazendo as minhas rotinas. Então, todo o tempo que eu tinha vago, entre aspas, né? Todo o tempo que eu não estava fazendo algo de necessidade do meu dia a dia, como trabalho, coisas do tipo, eu estava buscando a palavra de Deus, porque era só ali que eu encontrava conforto, alívio para o que eu estava sentindo. Nós vamos para o nosso intervalo rápido. Nem precisava dele, né? Porque dá vontade de ficar ouvindo como que alguém viveu momentos tão difíceis e aceitou o desafio de passar por eles até chegar no momento novo da sua história. Mas a gente volta bem rápido para continuar aqui com você. Pode mandar o seu e-mail para a gente, pode twittar também. Você é muito bem-vindo para participar da nossa conversa. Até já. De volta com Sem Tabus. Hoje nós estamos falando especificamente a respeito da homossexualidade, mas quando alguém decide não continuar na prática homossexual, o que faz? Quais os passos? Como são diversas as histórias, as maneiras, nós selecionamos uma e estamos trazendo aqui hoje a história do Júlio Candelari. Ele já esteve com a gente no consultório de família, está novamente aqui no Sem Tabus compartilhando um pouco mais dessa experiência. E nós estamos, assim, pontuando algumas questões muito importantes de serem consideradas para quem deseja experimentar um novo estilo de vida. Tenho a presença do Fernando Lux, que é um homem que tem acompanhado várias pessoas que buscam ajuda nesse sentido. Ele não é um psicólogo, ele não é um médico, ele não está aqui debaixo de nenhum conselho profissional, mas debaixo da autoridade da palavra de Deus também. E ele tem dito palavras acertadas a corações humanos que têm experimentado alegrias ao descobrir na palavra de Deus poder para viver de um jeito, de uma forma muito diferente. Fernando, vamos relembrar os passos quando nós estávamos falando, orientando essas pessoas. Primeiro deles, determinação, certo? O esforço humano, né? O esforço, o desejo. Humano, porque sem o esforço humano, todo o poder divino é vão. Lara Adventista 206. Vamos ter que fazer a nossa parte, o possível. Lara Adventista, ele cita um livro também da autora Ellen White, quando ela descreve um pouco mais sobre essa ferramenta que precisa ser utilizada por nós. A nossa vontade, o nosso querer, a nossa determinação. Também está disponível no site da CPB, casapublicadora.com.br, cpb.com.br. Ok, então relembrando os passos, determinação, esforço. A palavra de Deus também confirma esse texto? O texto bíblico, os textos bíblicos 13, 24, nos dizem sobre determinação? Os textos que eu lhe disse, como Jó 20, 28, né? Determinando tu algum negócio no teu coração, ser-te-á firme, e a luz de Deus brilhará em teus caminhos. Então, quando eu determino no meu coração que eu quero uma vida conforme o modelo divino, então eu passo a buscar a mente de Deus. Paulo dizia, nós temos a mente de Cristo, em 1 Coríntios 2,16. Então, a mente de Cristo, descrita também em Isaías 14, 24, nos diz, o Senhor
jurou, dizendo: como pensei, assim se efetuará. E como determinei, assim se sucederá. Então significa que nós vamos conseguir, através da determinação que eu quero uma mudança de vida, conseguir. Ok. Uma mudança. Então, isso através da palavra de Deus, que é o segundo passo, relembrando. Tá? Palavra de Deus. Vou precisar me impregnar das palavras que saem dos lábios de Cristo, que é a palavra do Pai. O terceiro passo, naturalmente, vai surgir a oração. Você vai perceber que a Bíblia, tanto quanto é um ato de orar. Os discípulos nunca perguntaram: Jesus nos ensina a libertar pessoas homossexuais, a curar os enfermos, a pregar. Não, eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Então nós temos que pedir, já é uma oração ao fato de eu falar: Senhor, eu quero aprender a orar. Tá? Isso é uma coisa do discipulado de Cristo, e Deus está nos convidando, está convidando você a experimentar isso. Tá? Nós não sabemos o seu problema especial, se é um problema ligado à área sexual ou outra área qualquer, mas nós estamos te dando uma receita para você resolver tudo com o Deus que nós estamos te apresentando, né, Darleide? Então, depois que eu entro na esfera da oração, que passa a ser, você vai orar também, modelo de oração, não existe modelo, é como você fala com algum amigo, fale com Deus, fale das suas necessidades, fale o que você pleiteia, o que você quer dele, e a partir daí ele mesmo vai começar a te apresentar um norte. Deus é um norteador de caminhos. E o próximo norte é o que eu deixei antes do comercial, que é a triagem espiritual. Então, também pegando a Bíblia, porque é o nosso carro forte aqui, é a palavra de Deus e pura, tá? Lembro-me de 1 Coríntios 10, 23, que diz que todas as coisas te são lícitas, são permitidas, mas nem todas convêm. E todas as coisas te são permitidas, mas nem todas edificam. E quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, se eu determinei, se eu estou com a palavra, se eu estou orando, eu então vou entender que vou ter que mudar algumas partes deste caminhar da minha vida. O que é que exalta, o que é que glorifica a Deus, o que glorifica a mim? Se eu quero mudar, eu vou ter que parar de me glorificar, vou ter que parar, né, Júlio, como você experimentou a fazer, e deixar um pouco a minha vontade de lado, para que Deus possa preencher aquele vazio que vai surgir. Nosso coração não consegue viver com vazios. Nós vamos precisar preencher com alguma coisa, então, que seja com a possibilidade do amor de Deus. Que é exatamente, então, esse é o quarto passo. Que é exatamente o que o Júlio dizia, de que qualquer instante vago que ele tinha, qualquer falta do que fazer naquele momento, ele dizia: vou à palavra de Deus. E lia a Bíblia e orava, e você foi se fazendo novo a partir deste modelo. Eu entendo quando você diz assim que não existe oração modelo, mas eu entendo que quando os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, ele deu passos também, né? Glorifica a Deus, entrega-se ao Senhor, e aí vem a oração do Pai Nosso, mas essa entrega, essa coisa genuína de desejar e praticar. Você fez isso, de praticar em oração e buscando esse novo nascimento. Hoje você se considera um novo homem? Com certeza. Um novo homem em processo. Porque nós estamos sempre em processo nessa vida. Nós temos sempre algo para mudar. Claro. Né? E graças a Deus que nós temos um Deus que realiza. Júlio, mas o que você fez? O que foi acontecendo com os desejos de antes? Lá, enquanto fazíamos o consultório de família, você disse que desde menino, 12 anos, você já sentia... Você não chegou a pensar: eu nasci assim e sou assim e está tudo certo? Quer dizer, está tudo certo, eu não aceito, mas nasci assim. Não, antes eu até chegava a pensar, né? Até porque por isso que eu tinha um pouquinho de... um rancor de Deus, porque eu sempre ouvia dizer que Deus criou. Então, se eu tinha nascido assim, porque que ele tinha... Mas depois eu entendi que não mais dessa forma. Muitas coisas que aconteceram na minha vida proporcionaram isso também. Né? E agora, de uma nova forma, as coisas começaram a mudar de acordo com o tempo que eu passava com Deus. Eu tinha, sim, uma intensidade muito grande com Deus. Porque, como eu falei, Deus era o meu único refúgio naquele momento. Eu fui entendendo que Deus era tudo que eu tinha. Era muito mais daquilo que eu precisava. Era tudo que eu tinha. Se eu não tivesse Deus, eu não tinha para onde ir. E Ele era o único que podia acalmar o meu coração. Era o único que podia
vencer a tentação que eu estava sofrendo. E então, assim, passar tempo com Deus era o meu alvo, né? Eu passei madrugadas com Deus, eu chorava com Deus, eu chorei muito com Deus. E quando a gente falou de sinceridade, aliás, falou de oração, eu lembrei de sinceridade. A minha primeira oração para Deus foi a seguinte: Deus, eu ouvi que eu preciso te amar, mas eu não te amo. Me ensina a te amar. Ele falou sobre desespero, né? Que ele viveu, ele chorava ali com Deus. O que a gente diz sobre isso? Bom, Darleide, eu me recordo que nesse princípio da caminhada do Júlio, como outros também, como eu também, né, na nossa caminhada, teve madrugadas que ele ligava para mim. Ele estava em desespero. Fernando, eu estou fazendo o que eu estou aprendendo. Eu estou seguindo esses passos que não é uma receita humana isso aqui, Darleide. É uma receita divina. Isso aqui está na palavra de Deus. Eu estou amparando cada um dos passos com os versos que estão aqui dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Sem nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então, havia momentos que ele tinha realmente o seu coração, né, transbordando de ansiedade. E nesse momento, algumas vezes, nós conversamos na madrugada, era 3, 4 da manhã, e uma dessas vezes nós ficamos 1h30 falando pelo celular. Foi perto de umas 3h30 até quase 5 da manhã. Nós orávamos, parávamos de orar. Júlio, você está melhor? Ele falava: não, eu não estou bem ainda. Então nós cantávamos alguns hinos. Vale também dizer para você, cante. Né? Se preferência, hinos que louvem a Deus. Porque quando nós cantamos, os anjos vão ficar em torno de nós, vão nos trazer um alívio instantâneo, como nós estamos aqui. Esse lugar está cheio de anjos agora. Amém. E Deus seja louvado por isso, tá? Então, ele passou essas crises que fazem parte, as crises, os surtos que poderão surgir, porque nós estamos no meio de um grande conflito. São forças que brigam para tomar o nosso coração. Então, nós só temos uma âncora que se chama Jesus Cristo, vivo, poderoso, transformador de vidas através da palavra dele. Então, indo para o quarto ponto agora, Darlete, é o jejum. Jesus... Quinto ponto, né? Quinto ponto, jejum. A gente fala em jejum, as pessoas se assustam, mas eu não gosto de ficar sem comer. Mas a questão não é comida. Comida é apenas 1/8 dos pontos de um jejum. O ponto, Jesus primeiro é conselho de Cristo, está lá em Marcos 2, 18 a 22. Tá? E também existem espíritos muito ruins que querem fazer com que você, que está nos ouvindo, faça coisas que você não faria. Então, eu digo para você que se Cristo nos disse isso em 9:29 do livro de Marcos, ele está dizendo antes que aconteça, para que você tome decisões. Então, jejum de coisas, jejum de hábitos. Se você assistia muita televisão, você vai ler um pouco mais a palavra de Deus. Você vai ser mais seletivo. O que você vai assistir? Eu já deixo uma dica para mim. Tem sido ótimo, essa rede Novo Tempo. Você pode ficar ligado 24 horas no ar, você tem ainda a internet para ver coisas que já passaram. Então você vai preencher com palavra e mais a palavra de Deus. Isso vai mudar a sua vida. Eu falo com a autoridade de quem mudou a minha vida, da minha família. E está aqui o Júlio. Júlio, você conhece outras pessoas que estão na mesma luta. Você sabe que quantas estão passando por esse ponto, estão conseguindo, estão se agarrando nesses pontos que nós estamos mostrando. Poderia trazer outras pessoas aqui, mas nem todos estão ainda preparados como o Júlio para mostrar-se diante de uma câmera. Júlio, né? Você chegou a fazer esse tipo de jejum? Claro, você disse quando foi substituindo, você estava se referindo a isso. Exatamente. A sua leitura, internet, e isso é uma coisa que diz, não, agora que você chega a dizer hoje, não, hoje eu estou livre, não tem mais problema nenhum, ou você continua sendo cuidadoso com o que olha, com o que vê, com o que lê, isso é contínuo? Extremamente contínuo, até porque conforme nós vamos nos fechando para as investidas de Satanás, ele vai sempre procurar uma brecha, e essa brecha, ela pode estar onde a gente menos espera. Ele vai entrar através dos nossos 5 sentidos. Deus me mostrou através de muitas coisas que eu me colocava debaixo da tentação, muitas vezes de acordo com aquilo que eu escolhia assistir, que eu escolhia ouvir, ou até mesmo onde eu escolhia estar. Eu estava bem. Por escolhas erradas, eu acabava ficando mal. Saía no prejuízo. Exatamente. Voltava praticamente a estaca zero. Puxa, caí, mas eu me expus à tentação. Exatamente. Fernando. Então, Darlete,
já querendo concluir aqui, veja, nós estamos no o jejum, tá? Então, o jejum de coisas que realmente vão me ajudar a ficar onde eu estava, eu vou deixar para trás. Se eu sou uma nova criatura, diz 2 Coríntios 5,17, você que está nos vendo, então, uma nova criatura, novas coisas vão procurar, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz novo. Então, dentro daquele primeiro ponto, que é a determinação, eu quero determinar, procurar novas coisas. Tá? Então, se eu ia muito num shopping, eu vou mais agora num campo. Se eu gosto de caminhar naqueles corredores de lojas, posso ir aqui em São Paulo, tem Ibirapuera, tá? Tem outros parques que eu posso ir também. Então, eu vou mais junto da natureza, tipo um pequeno exemplo. E vou preencher o vazio que fica com alguma coisa. Se eu não preencher, aquelas coisas que eu estou deixando vão voltar, elas vão preencher os lugares que eu quero deixar. Então, preencha, em nome de Jesus, com coisas que sejam eternas. Existe nesse jejum, o jejum dos 5 sentidos, que nós podemos ter num site, né, alcanceopoder.com.br, lá explica com detalhes como você viver o jejum dos 5 sentidos, que vai te ajudar muito. E por fim, é o 7º passo, você, depois do preenchimento, preencher com coisas eternas, com coisas que vão se lembrar na eternidade, vai ser você testemunhar do que Deus está fazendo na tua vida, das vitórias que você está conseguindo. Então fale para as pessoas, olha, eu consegui até aqui. E também quando você não conseguir, se você por acaso tropeçar, você vai falar com Deus. Não fique chorando ou lamentando com as pessoas, lamente-se com Deus. Vai no altar de oração e fala, Senhor, não consegui tal passo. Porque nós falamos em outro programa, Darlete, você não é derrotado quando você cai ou quando você perde uma batalha. Você só vai ser derrotado quando você não querer mais se levantar. Quando desistir de batalhar, né? Desistir jamais. Nós vamos chegando ao final aqui do Sem Tabus, muito agradecidos a Deus por mais essa oportunidade de entrar aí na tua intimidade, no teu cantinho e falar alguma coisa que edifique ainda mais a sua vida, que sirva para todos nós em todos os aspectos da vida. Júlio, vou deixar com você a sua palavra final para quem esteja em casa, está em casa nos assistindo, quem está em casa nos ouvindo. Bom, o que eu poderia dizer é o seguinte, eu poderia estar em muitos lugares, mas Deus me trouxe aqui para poder mostrar para você que é possível, para falar ao teu coração, para dizer que você não precisa ficar aí parado, não precisa ficar aí chorando, que tem um ombro te esperando, que é o ombro de Deus, os braços de Deus e o poder de Deus para renovar a sua vida, fazer nova todas as coisas, porque eu um dia já não tive esperança também. E hoje Deus renovou as minhas esperanças, as minhas expectativas, mudou a minha vida, me deu novos planos e sonhos. E hoje eu tenho até uma família que eu jamais imaginei que fosse ter. E a minha responsabilidade hoje é levar a minha família para o céu. E se você quiser, se você estiver disposto, o que eu posso falar para você é experimenta, que dá certo. Experimente Jesus, experimente em todos os aspectos da vida. Talvez hoje, por termos selecionado este assunto, você seja tentado a pensar, então esses passos servem apenas para tratar ou para lidar com a homossexualidade, para lidar com a homossexualidade. Não, é para todas as áreas da nossa vida. Você pode ser compulsivo por qualquer uma outra coisa. Você pode ser alguém que simplesmente não consegue sair da internet. Você está viciado em pornografia, sei lá, qualquer situação que envolva a sua vida hoje. Todas as coisas são possíveis àquele que crê no nome de Cristo Jesus, aquele que veio morrer numa cruz para dizer, eu posso fazer novas todas as coisas, porque eu garanto a você, Jesus, eu creio na palavra dele, experimente crer também. Beijo. Da semana que vem, mais um Sem Tabus, com muito respeito, com muito carinho a você. Até o próximo.